nesse mundo conturbado onde a gente está vivendo, que a gente não sabe o que nos reserva o futuro, eu quero ler a introdução deste livro aqui. Domênico De Masi, O Futuro Chegou. Modelos de vida para uma sociedade desorientada. Logo no início do livro, já na introdução, o De Masi faz uma pergunta. O que estou fazendo aqui? Daí ele separa em 3 partes. O mundo irrequieto, não há progresso sem felicidade, crise e projeto. O mundo irrequieto. Vamos imaginar que podemos renascer escolhendo onde e quando. Escolheríamos o Oriente ou o Ocidente? Um país frio ou um país quente? Capitalista ou comunista? Monoteísta ou politeísta? Gostaríamos de reviver em nós a Atenas de Péricles ou a Meca de Maomé? A Paris de Napoleão ou o Brasil de JK? E escolhendo um país atual, optaríamos pelos Estados Unidos ou pela China? Pelo gradiente árabe ou pela Europa setentrional? Não seria fácil tomar uma decisão, nem arriscar conselhos a respeito. Viajando pelo planeta, encontram-se pouquíssimas pessoas satisfeitas com o tempo e o lugar em que vivem. Muitos adultos se queixam de não morar alhures. Muitos jovens, estimulados por irrequieta agitação, mudam continuamente de cidade e de país em busca de um lugar onde pendurar o chapéu. Mas logo que acham, tê-lo encontrado, perguntam a si mesmo: que diabos estou fazendo aqui? E retomam o seu caminho de eternos andarilhos. Nos últimos 2 séculos, milhões de pessoas atraídas pelo mito do capitalismo americano deixaram a Europa para desembarcar em Ellis Island ou em Baltimore. Outros milhões, fascinados por aventura, liberdade e imensidão das terras, chegaram à Austrália ou à América do Sul, vindos da Europa e da Ásia. Nos últimos 100 anos, milhões de outras pessoas confiaram suas esperanças aos grandes laboratórios do comunismo real. Rússia, China, Cuba, onde surgiria o sol do futuro. Agora, milhões de retirantes fogem da miséria, dos desastres naturais, das perseguições políticas e religiosas, para se abrigar em países mais afortunados e acolhedores. E também há os New Global, que mudam de país em busca de escolhas mais prestigiosas de trabalho, mais bem remunerados e de melhores condições de vida. Mas não há progresso sem felicidade. Fala-se em crise do Ocidente, mas nessa altura, todo o planeta experimenta um mal-estar que os profetas da desventura pressagiam irreversivelmente. Não faltam as empresas, os supermercados, os exércitos, as frotas, os depósitos cheios de bomba de hidrogênio, os cofres repletos de barras de ouro, as igrejas, as entidades transnacionais, as universidades, os laboratórios de pesquisas científicas, os centros produtores de mídia, as tecnologias capazes de ligar todos a todos em tempo real. Não faltam leis ou tribunais, direitos civis, welfare, liberdade de expressão e de movimento. Nunca como agora, tantos estados adotaram um regime democrático e republicano. Nunca como agora, os filhos recebem instrução e conforto num nível que seus pais jamais tiveram. Já somos 7 bilhões no mundo. E quando se fala nisso, logo pensamos em bocas esfomeadas, esquecendo que cada uma delas corresponde a um cérebro. Nunca como agora, o planeta foi habitado por uma massa tão grande de matéria cinzenta escolarizada. Somos o maior cérebro coletivo que jamais existiu, que continuará crescendo nas próximas décadas. Mas não há progresso sem felicidade. E o mundo não é feliz porque oscila entre desorientação e medo, afastando-se cada vez mais da miragem das revoluções burguesas e proletárias,
que explodiram em nome de igualdade, equidade, liberdade e solidariedade. Atualmente, vivemos 80 anos, 9 a mais do que Confúcio, 10 a mais que Sócrates, e percebemos que em poucas décadas a humanidade conseguiu prolongar a duração da vida média, decuplicar a população mundial, abolir a escravidão, construir obras surpreendentes, fazer descobertas científicas inimagináveis, escrever obras-primas literárias e músicas suaves, inventar próteses úteis e confortáveis, explorar células e planetas com a mesma precisão. Mas também perguntamos a nós mesmos por que ampliamos até esse ponto a distância entre pobres e ricos. Abandonamos ao seu destino tantos perseguidos, exploramos tantas crianças, torturamos tantos prisioneiros, marginalizamos tantas mulheres, discriminamos tantas minorias, entregamos o poder a tantos incapazes, confiamos o nosso destino a tantos criminosos, ferimos tão profundamente o meio ambiente, nos entregamos a tantas guerras sanguinárias, alienamos e manipulamos tantos seres pobres de espírito. Sempre encontramos uma saída, culpando ora o capitalismo, ora o comunismo, ora os estados nacionais, a ideologia leiga ou o fanatismo religioso, a secularização, o consumismo, o materialismo, os grilhões da tradição ou o estímulo da novidade, a competição pelo sucesso ou a desistência em nome de uma vida tranquila. Crise e projeto. Talvez nunca se tenha falado tanto em crise como a partir do momento em que começaram a difundir-se novas tecnologias que assumem o esforço físico do homem, fortalecem a sua capacidade de memória, de cálculo e até de inteligência, ajudam a sua saúde física, ampliam seus conhecimentos, descortinam novos horizontes para a biogenética, para a agricultura, os transportes e permitem, já aqui e agora, transformar o tempo do trabalho servil em tempo livre para o crescimento das pessoas e da coletividade. Diante desse paradoxo, vemo-nos forçados a reconhecer que já está em crise e que isso é uma realidade. A nossa maneira de interpretá-la, os nossos modelos, uma vez que as categorias mentais oriundas da época industrial já não são capazes de explicar o presente, acabamos sendo induzidos a desconfiar do futuro. E ele finaliza a introdução com uma frase que eu achei muito interessante. Daí a nossa sensação de crise, que reduz o desejo e a capacidade de planejar o futuro, projetando sua vida negativa também sobre as gerações futuras. Esse livro é muito bom, eu já li ele, estou até pensando em reler novamente mediante as coisas que estão acontecendo no mundo hoje e